Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Chayana Filha dele. Eu quero trazer hoje para vocês uma reflexão a respeito do texto que se encontra no livro de Lucas. Logo no primeiro capítulo, nós lemos a partir do verso 1 o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Essa parte do texto, logo à iniciação, Lucas ele vai nos mostrar algo extremamente importante antes que nós nos coloquemos a pregar o evangelho, a ensinar a palavra de Deus, a apuração dos fatos. Isso não diz que por desconfiança, por falta de credibilidade, nós devemos investigar para saber se é ou se não é verdadeiro o que está relatado na Bíblia. Muito pelo contrário, Deus e a palavra de Deus têm total credibilidade. E mesmo sem precisar nos provar nada, tudo que o Senhor nos faz, Ele nos deixa como base a palavra dele na Bíblia, e quantas provas ao longo dos tempos já não nos foram dadas através da arqueologia, através da geologia, através de tantos estudos sobre a humanidade, quantas provas irrefutáveis nós já recebemos da veracidade dos fatos bíblicos. Mas a necessidade da apuração se dá exatamente para que o seu ouvinte, aquele que está ouvindo a palavra e que ainda não conhece, tenha total convicção que de fato aquilo que você está ensinando é verdade, tem base bíblica e é totalmente creditável. Lucas está aqui enviando essas palavras a Teófilo e dizendo que muitos surgiram que se empreenderam a narrar ordenadamente os fatos acerca da vida de Jesus, os fatos que aconteceram mediante ao ministério de Jesus, os milagres que ele fez, e até um pouco antes, que Lucas vai falar também a respeito da gravidez de Isabel, uma parente da mãe de Jesus, que vem a ser a mãe do João Batista, que ele é precursor, ele vem antes preparando o caminho para Jesus chegar e fazer o seu ministério. Então Lucas ele vai falar ali na sua carta: me ouve também de empreender também de acordo com aquilo que Lucas apurou. Então nós vamos ver nos evangelhos, nós não vamos falar dos evangelhos hoje, estamos fazendo uma breve observação sobre a necessidade do estudo, da averiguação, e volto a dizer, não por desconfiança, porque a Bíblia tem total credibilidade. A palavra de Deus tem total credibilidade, mas exatamente para que você passe para o seu ouvinte os fatos apurados. Afinal de contas, a fé vem pelo ouvir. E nós que já recebemos a palavra de Deus e a aceitamos, nós também ouvimos. E nós também, quando foi a nossa vez de ouvinte, também quisemos saber, mas como isso se deu? Afinal de contas, você não ouve aquilo que a pessoa te diz e logo de cara você já vai totalmente acreditando naquilo. Você quer o embasamento. E é isso que nós precisamos também buscar. Até porque muitos se levantam, não de hoje, mas de muito tempo, para distorcer aquilo que está na palavra de Deus. Alguns de maldade, porque eles têm o objetivo de desviar da palavra de Deus, e outros por ignorância. Fazem porque não conhecem
porque não estudam, porque não se aprofundam. E quando eu digo estudo, eu não me refiro apenas à teologia, mas a partir do momento em que você se debruça na palavra de Deus, você já está estudando a palavra de Deus. É claro que o estudo aprofundado, o estudo mais elaborado, que vai te dar mais base, você encontra sim na teologia, mas começa no amor à palavra de Deus. Começa abrindo a Bíblia e observando o que está aqui. E eu sempre digo, sempre pedindo a orientação de Deus, porque nós não vamos conseguir compreender a Bíblia se nós a lermos como um livro qualquer. Sem orientação de Deus, nós não conseguimos compreender o que a Bíblia está nos dizendo. Então, Lucas, ele também acha que por outros que vieram, e empreenderam, tomaram esse posicionamento de narrar de maneira ali coordenada, e cada um a sua vista, a sua perspectiva, o seu prisma, coube a Lucas também fazer a sua própria narrativa verídica, com crédito, baseado nos fatos que ele apurou e que de fato constatados serem verdadeiros. E no final ele vai falar para Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído, para que não te reste dúvidas da verdade em que você foi instruído. Nós devemos fazer total esforço, aquilo que está ao nosso alcance, para conhecermos mais a palavra de Deus e termos para o nosso ouvinte, para aquele a quem nós estamos dirigindo a nossa pregação, a nossa palavra, a palavra e a pregação é de Deus, mas aquilo que o Senhor põe na nossa boca, para que ele venha a ter também, como Lucas falou para Teófilo, total certeza da veracidade das coisas em que estão sendo instruídos. Não basta apenas eu ouvir dizer e eu colocar ali a minha certeza. Não basta apenas eu ler em algum lugar foi escrito e colocar ali a minha certeza. Porque no passado, na antiguidade, Deus fez questão de que o seu nome fosse conhecido e as suas obras fossem manifestas e famosas. Famosas em que sentido? Conhecidas nos outros povos. O Senhor fala isso em Êxodo. Então, à medida em que a humanidade foi se disseminando e foi evoluindo e foi crescendo, o nome de Deus e os seus feitos, e com isso a sua palavra, foi se tornando cada vez mais conhecido. Ao ponto de que muitos que são contra Deus e as coisas que Deus nos ordena, começarem a deturpar, desviar, distorcer aquilo que o Senhor nos fala. E o primeiro que já distorceu uma ordem de Deus foi Satanás, usando a serpente para poder desdizer, desmentir, distorcer o que Deus havia falado. Então, nós precisamos ter essa cautela. O estudo da Bíblia só tem a nos beneficiar. Primeiro para nós mesmos, porque primeiro passa por nós. Mas também para os outros que vão ouvir aquilo que o Senhor vai falar através de nós. Então é de extrema necessidade e importância, assim como Lucas fala, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada. Então aprove a esses, obviamente, manifestado ali o Espírito de Deus, porque nada de bom vem do homem. Tudo que é dom perfeito, tudo que é bom vem de Deus. Então o ser humano, na sua tendência, a sua carne pecaminosa, não iria por sua própria vontade, sem ter ali a iluminação de Deus, narrar os fatos acerca da vida de Cristo. É óbvio que esses que narraram os fatos coordenados,
de tudo o que eles foram testemunhas oculares, eles viram, não apenas ouviram, obviamente o Senhor colocou nos seus corações de narrarem aquilo para que outros também pudessem ter parte naqueles feitos. Afinal de contas, volto a dizer, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Não apenas a necessidade que nós temos de falar sobre a palavra de Deus, mas termos base. É claro que todo pregador está sujeito a uma desatenção e a acabar falando algo que talvez não esteja de acordo plenamente com aquilo que está na palavra de Deus. Mas quando o pregador, antes de começar a preparar o sermão, ele se debruça aos pés de Deus, ele faz a sua oração, ele clama ao Senhor entendimento, para que Deus lhe dê as palavras que ele precisa usar, não aquilo que ele acha que será bom que as pessoas ouçam, mas aquilo que Deus lhe entregou para reportar. Na verdade, o pregador, ele precisa ter isso em mente. Ele vai reportar aquilo que Deus lhe entregou a dizer. Então, isso diminui muito mais as chances dele cometer alguma gafe, algum erro, visto que ele consagrou aquela pregação ao Senhor. E a Bíblia nos diz, consagre os seus planos a Deus e eles serão bem-sucedidos. Então, antes de qualquer ensinamento bíblico que nós venhamos a dar a outra pessoa, é de extrema necessidade orar, pedir ao Senhor que nos dê compreensão da sua palavra, porque aquele que não entende o que está estudando, como vai ensinar a outra pessoa? Então, o primeiro passo, ore e peça ao Senhor discernimento, compreensão, para que aquilo que você lê, você compreenda de acordo com aquilo que realmente aconteceu. E, em segundo lugar, também, estude a palavra de Deus baseado naquilo que está escrito e peça ao Senhor que te dê compreensão. Porque não nos basta ouvir dizer, não nos basta eu li em algum lugar. Certifique-se que aquilo tem veracidade. Existe, por exemplo, alguns escritos que foram divulgados depois que a Bíblia passou pelo cânon, depois que a Bíblia foi fechada. Existe, por exemplo, uma história conhecida a respeito dos judeus lá na fortaleza de Massada. Algum dia, se Deus permitir, se Ele me fizer entender que é relevante, eu vou trazer um vídeo para falar a respeito da Massada, da fortaleza de Massada. Essa história não está narrada na Bíblia. Contudo, um escritor judeu, Flávio Joséfo, ele trouxe alguns relatos a respeito de alguns acontecimentos com o povo judeu, e entre esses relatos ele traz esse episódio na fortaleza de Massada, que eu não vou aqui trazer porque não é o objetivo hoje, então eu quero focar no primeiro capítulo de Lucas, no começo do primeiro capítulo de Lucas. Mas existem relatos e existem algumas provas colhidas pela arqueologia bíblica que fortalecem a possibilidade de que aquilo que Flávio Joséfo narrou nos seus livros haja sim uma veracidade, através de alguns utensílios, alguns artefatos, como eles chamam, da arqueologia bíblica, que foram achados no interior da fortaleza. Então isso aumenta a veracidade que de fato o que ele disse é verdade. Mas volto a dizer, não está contido na Bíblia. Existem também outros relatos,
até mesmo manuscritos, que eu também não vou aqui me ater a isso. Primeiro, que não é o objetivo do vídeo. Segundo, que eu deveria me debruçar mais acerca desses relatos para fazer um vídeo que tivesse aqui uma credibilidade. Então eu não vou me aprofundar nesses assuntos. Mas eu estou trazendo essas informações para que a gente compreenda que não basta apenas ouvir dizer que em tal lugar aconteceu. Podemos sim trazer, da maneira como eu estou falando, observações. Houve um estudioso, houveram estudos, foi encontrado na arqueologia. Essas informações podemos sim trazer acerca de dar uma observância naquilo que possa ter ligação sim, mas não enfatizar e trazer com total credibilidade que aquele fato é verdadeiro se ele não foi apurado. Porque se eu estou me propondo a trazer um assunto, eu preciso apurar, eu preciso averiguar, eu preciso saber até que ponto que aquele estudo que foi feito, aquele achado que foi feito na arqueologia, digamos assim, tem uma veracidade, se aquilo foi comprovado, se aquilo foi de fato creditado ou se é apenas uma sugestão, é apenas uma suposição. E aí eu preciso me ater a isso. A palavra de Deus é uma palavra muito séria, muito importante. Quando eu digo uma palavra, eu não estou de maneira nenhuma a comparando a qualquer outro dito, a qualquer outro escrito. A palavra de Deus é extremamente importante e creditável, ou seja, tem crédito, é confiável. Mas para você repassar para outras pessoas, antes você precisa se aprofundar nela. Você precisa, como Lucas mostrou aqui, de acordo com aquilo que ele escreveu a Teófilo, você precisa também apurar. Ele usou a expressão aqui acurada. Ele usou aqui a expressão depois de uma acurada investigação. E ele vai falar de tudo, desde a sua origem. Então é importante nós acurarmos, nós desde a sua origem. Como começou? Quem foi o autor? Em que contexto que esse autor desse determinado livro da Bíblia estava inserido? Qual era a época? Em que localidade? Quais eram os fatos sociais que estavam acontecendo naquela época? Quais eram os fatos políticos? Quais eram os fatos religiosos? De que maneira aquela população vivia? Qual era o costume? Tinham povos estranhos inseridos ali naquele meio? As culturas estavam misturadas para que isso pudesse ter acontecido? E aí, de acordo com essas apurações, você vai compreendendo melhor o porquê aquele escritor escrevia daquela forma e aquele outro escritor escrevia de uma maneira diferente. O porquê que essa carta foi, não me refiro a de Lucas, estou exemplificando. O porquê que determinada carta foi feita de determinado modo e a outra de outro modo. Por que esse livro da Bíblia, especificamente, fala com uma linguagem X e aquele outro livro da Bíblia vai falar com uma linguagem W. Então a gente tem que ir buscando, como o Lucas falou, desde a origem. Existem alguns textos que as pessoas recortam e falam: isso aqui é preconceito, isso aqui é um absurdo, isso aqui caiu em desuso, saiu de moda, como se a palavra de Deus em algum dia tivesse entrado na moda. Só que as pessoas precisam entender o contexto. Eu sempre digo, o trecho fora do texto perde o contexto. Nós precisamos ir no contexto do que está escrito a palavra.
Então, você precisa compreender que alguns textos que a pessoa recorta, pega ali umas 2 ou 3 linhas e fala que aquilo ali é um absurdo, aquilo foi escrito dentro de um contexto para pessoas específicas, porque existem na Bíblia textos nos livros que foram destinados para um grupo específico naquele momento. Toda a palavra de Deus é útil. Toda a palavra de Deus serve para a nossa vida. Mas quando foi escrito, tiveram ali determinadas falas, determinados textos que foram ali designados diretamente para um grupo específico naquele momento. Então, você precisa ver qual era a época, os costumes, qual era ali os hábitos, qual era ali a cultura local, qual era como estava o cenário político naquela época, o cenário militar, o cenário religioso. E aí você começa a compreender o porquê daquela linguagem, o porquê foi falado daquela forma. E aí a gente começa a compreender a importância do contexto. Então, para que a gente consiga compreender a palavra de Deus, é necessário buscar em Deus a compreensão. Ninguém melhor do que o próprio autor daquele livro vai conseguir nos explicar e nos ensinar a respeito daquilo que é a palavra dele. Ninguém melhor do que Deus para nos fazer compreender a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar em Deus a compreensão e fazer como está aqui narrado em Lucas capítulo 1. Nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 4. A necessidade de você apurar, de você estudar, de você ir a fundo nessas investigações. Volto a dizer, não por falta de credibilidade, mas o próprio Lucas vai usar aqui esse termo depois de uma acurada investigação de tudo, desde a sua origem. Aí no final ele vai falar para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, investigação não tem nada a ver com você está desconfiando de Deus? Não. O próprio Lucas escreve aqui na carta dele esse termo, uma investigação acurada, e no final ele acredita para que você tenha ali certeza das verdades em que você foi instruído. A palavra de Deus é verdadeira e nós precisamos nos aprofundar dela, porque quando nós formos reportá-la a outras pessoas, nós vamos fazer com propriedade, nós vamos fazer com a autoridade que o Senhor nos dá e o principal, vamos fazer de acordo com a verdade. Quando nós buscamos em Deus a compreensão, Ele abre a nossa mente e nos faz compreender. Então, que você busque também conhecer da palavra de Deus, abençoando a vida da sua família, dos seus amigos, seus vizinhos, amigos do trabalho, da faculdade, e Deus com certeza vai te abençoar ainda mais por isso. Que Deus abençoe você, a todos nós, e se Deus permitir, até o próximo vídeo.